Vamos começar, porque a última você fala daí do trabalho da Vercom lá, que é a quinta, tá? Vamos começar pela minha primeira preocupação. A primeira preocupação, que é a primeira dica, é do ISS, tá? O que eu vejo? A Prefeitura de São Paulo está cercando, fazendo cerco, esses escritórios grandes também vão começar, escritórios de advocacia, né, grandes, vão começar a ter que pagar um regime, um valor alto sobre de ISS. E para mim aqui, eu não sou tributarista, tá, senhores? Senhores me corrijam aí, o tributário. Está gostando? Curta, compartilha, tá? Manda pro seu amigo, senhores. Quanto mais curtir, mais compartilhar, mais vai chegar para mais advogados iniciantes. Então, se você não se quer valorizar o nosso canal, nosso trabalho aqui, também quer que outros colegas tenham, manda pro seu coleguinha aí que acabou de se formar esse conteúdo. Pois bem, o que acontece? Falando dos escritórios grandes, tem que se preocupar, né? E eu aqui, como não faço tributário, eu falaria, 5 anos aí, no mínimo, vou ficar com a cabeça dos 5 anos da prescrição ou da decadência no lançamento do tributo, tá? Tá, no mínimo 5 anos. Tem notícias de auditorias, eu já falei com você, empresas de auditorias, empresas, clínicas médicas, clínicas e escritórios de advocacia que pagam ISS fixo, ou às vezes nem pagam, né? Isso é papo para outro podcast, tá? O que acontece? O fisco tem que arrecadar, senhores. Acabou. Todo mundo quer ganhar dinheiro e o fisco é o que mais quer ganhar dinheiro de você. Então você tem que sustentar o serviço público. Acabou. Né? Então reclame do serviço público quando é ruim. Se o hospital é ruim, vai lá e reclame. Mas ele vai fechar o cerco. Então não me venha falar, eu não tenho que me preocupar com isso. Não, você vai pagar tributo, não vai fugir. Cada vez mais é automatizado e cada vez menos você consegue sonegar. Correto? No ISS, o que eu falo? É o seguinte. Eu corro esse risco, Ricardo, então me esclareça, na primeira dica. Eu corro esse risco seguinte, por isso que eu estava digitando, não era falta de respeito com ele, tá? Eu coloquei assim, se eu não fizer o cadastro, né, municipal, não fizer essa escolha, faço o cadastro lá para pagar o ISS fixo, que aqui em Curitiba, estamos situados em Curitiba, tá, senhores? Aí São Paulo também atua em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, cada um, daí vocês consultam lá e enfim, consegue te explicar qual é o valor nessas capitais ou outras cidades, mas aqui em Curitiba é 1.400, 1.600, enfim, 2.000, tá? Não paguei o fixo. Então eu coloquei aqui, se eu não fizer o cadastro, pagar esse 2.000 de fixo aí, tá? Do ISS fixo no ano, tá? Eu não posso ser atuado pelo fisco se, por exemplo, eu tiver 40 alvarás de 40 mil, e o fisco não vai pegar daí escolher essa minha renda dos 40 alvarás para falar, não, você tem que pagar sobre os 160, porque você não escolheu o fixo? Exatamente. E aí, né, explica para nós se eu tenho que correr esse risco. Se tiver cair na malha fina por qualquer motivo, né? Hoje a prefeitura, sim, ela tem feito uma avaliação tanto do cadastro da OAB lá, ela já consegue fazer o levantamento de quem está cadastrado na OAB e não tem nenhum tipo de pagamento tributário e não tem nem cadastro como autônomo. E vai cobrar de 2% a 5% do ISS, de tudo que você recebeu, né, dos últimos 5 anos. Né? Isso até o pouco, até não é tanto. Eu coloquei 40 de 40 mil, dá 160. Vamos colocar 200 mil. Né? Você foi lá, se esforçou e tal. De 200 mil, quanto que você falou que é até uma... Até 5%, né? Até 5%, mais multa de 100%, 150%, sei lá, né? Multa juros. Que é todo mês, né? Então... É um sócio guloso, viu? Exatamente. Chega a 10 mil reais, exatamente. Exatamente. O problema disso é que quando você está nessa informalidade, você, em geral, não está pagando imposto de renda e também tem mais um, né? O ISS, imposto de renda que a pessoa física a gente já tratou brevemente aí, e o último tributo que tem para o autônomo é que é o pior, né? Digamos assim, para quem está recebendo até 7, 8 mil reais ali, é a contribuição previdenciária. E aí a gente tem que dar essa dica aqui, tá? A gente, pelo menos a nossa forma de entender aqui é que o regime para o autônomo, tá? Eu não sou especialista em previdenciário, mas você não tem como limitar a tua contribuição. Então você vai pagar até o teto da previdência, que hoje está uns 8 para 9 mil reais, e é 20%. Você não tem como limitar ou escolher outro regime previdenciário, tá? Se você é autônomo, você vai pagar 20% dos teus ganhos, limitado ao teto da previdência. Então você tem lá, digamos assim, né? Você caiu na malha fina, você está devendo até 5% do ISS, você está devendo até 27,5% de toda a tua tributação, já que você não fez. Quando você cair na malha fina, você não vai conseguir mais lançar o livro caixa, porque você devia ter feito isso antes. Então ele cai sobre o teu faturamento bruto, digamos assim, né, teus ganhos brutos. E mais 20% ali, limitado até o teto da Previdência, até 8 mil reais basicamente,
20% de contribuição previdenciária. Aí que mora o perigo, né? Às vezes fica mais caro do que todo o imposto de renda e o ISS junto. É 20% sobre o teto, dá 20% até sobre 8 mil. Até o teto. Dá 8 mil, daria 1.600. Então, se a pessoa ganha lá 5 mil reais, a previdência todo mês vai ser, e é todo mês que você tem que recolher, né? É R$1.000. Você ganha 5 mil reais, é R$1.000. Por que você tem que chamar atenção, né? Até porque às vezes agora, você é associado. Fazendo só parênteses aqui. Mas se eu posso lançar como despesa no meu livro caixa, esse pagamento? Boa ideia. Tá, que daí assim, ele também é uma nós estamos despesa. conectando, aí não vai seguir na ordem, porque senão a gente perde o raciocínio, tá, senhores? Mas eu posso lançar como despesa para ter um... Vamos lá. Tem entendimento que pode lançar, tem entendimento que não. Tá, perfeito. Então, você tem que ler a doutrina, até uma parte de jurisprudência ali que diz que não, tá? A Receita Federal diz que não. A Receita Federal, mas obviamente, tem doutrina que diz que tem doutrina, tem. Mas tem o controle é importante por isso, né? Você ter o controle e poder avaliar se você quer correr esse risco ou não. Exatamente. O duro é que hoje, tá, Ricardo, só desculpa interromper só, para aprender a não interromper o convidado. Mas é aqui as minhas sugestões. Mas a questão é, o duro é, eu falo, uma coisa é eu pular de uma montanha do bungee jump sabendo do risco que está relacionado aqui. Isso. Outra coisa é eu pular sem saber, zero risco, tá? É de louco, não. É o padre do balão. Subiu lá e tal e esqueceu que tinha que ter o GPS, para onde que ia o vento, que podia estar frio lá em cima, que ele não sabia operar o vento, morreu, ponto. Agora não, ele teve treinamento, e ele assumiu correr aquele risco. Quando o cara quer fazer pro TikTok, pros vídeos lá pular de não sei onde, ele assumiu o risco. Uma ótima conscientemente, analogia. perfeito? Então aqui é isso aí. Eu sei que há um risco, mas eu vou correr esse risco porque nesse momento eu quero acumular patrimônio, tá? Exato. Tem muito empresário que faz isso, tá? Pagar imposto para acumular patrimônio e depois paga imposto atrasado. Desculpa, eu interrompi. Vamos lá. Então, assim, a gente continuando aqui. Então esses ficamos são no os ISS, riscos aí. ISS e daí esse do imposto... esse imposto de renda do previdenciário. Contribuição previdenciária, né? O INSS, né? Então, o teu risco é todo esse aí. Então, uma coisa que a gente tem que chamar muito atenção, né? Às vezes o advogado está iniciando, vai trabalhar ali como um parceiro, né? Ou um associado para outros escritórios maiores, ou até nem é tão grande, mas... E você espera que o escritório é que te regularize. Na verdade, a obrigação é sua, sempre sua. Boa dica. Tá? Dica extra, inclusive. Aqui, então, o dever do escritório, uma pessoa jurídica que paga, um autônomo, né, ele tem por obrigação fazer as retenções. Agora, se você não tem cadastro, você não tem o cadastro de contribuição previdenciária, que tem uma nomenclatura própria ali para identificar, né, para o teu pagador ali, né, para quem está te pagando, o escritório que está te pagando, fazer o reconhecimento disso, o escritório não tem o que fazer. Ele inclusive, corre o risco de cair na malha fina por estar pagando uma pessoa que é autônoma e não fazer a retenção, porque ele é responsável tributário por isso. Então, eu digo assim, você é autônomo, além de você estar no risco, se você presta o serviço para um escritório de advocacia, uma pessoa jurídica, né? Ou um cliente, pessoa jurídica também, ou uma empresa que é teu cliente, você trabalha na área tributária, trabalhista, né, para a reclamada, você está colocando também aquela pessoa, a empresa que te paga em risco. Porque o dever de recolhimento, né, a gente chama de responsabilidade, o responsável tributário, ele também está nesse risco. Então, o que a gente deve pensar, né? Se eu quero regularizar, não colocar ninguém em risco e quero ter um comprovante de renda, é aquilo que a gente se prepara para o ano seguinte. Então, já faça os teus cadastros, conte com uma contabilidade que atenda você como autônomo. E aí a gente pensando já para uma segunda, uma etapa pensando na tua área tributária, um planejamento tributário. Se você passa a receber uma média maior que R$6.000, hoje em 2025 a gente pode fazer esse cálculo aqui, uns R$6.000 médios mensais, você já está no momento de abrir a tua sociedade, individual ou plurim. Aí já começa a valer a pena. Por quê? Aí você já começa a tratar do Simples Nacional, que tem uma alíquota de 4,5% sobre o teu faturamento bruto, até os R$15.000 ali vai ser 4,5%. Você dentro do Simples já está embutido o ISS, só tomar um cuidadinho, né? A contribuição previdenciária, ela vai ser a mesma. Então, na verdade, ela é apurado separado, porque lá na sociedade de advocacia, ela está cadastrada
está catalogada, digamos assim, lá pela Lei do Simples Nacional como anexo 4, onde tem a apuração da contribuição previdenciária dos sócios separadas da apuração da empresa. Então tem que pagar os 20%, ou, aliás, a tua sociedade vai reter, né, vai descontar daquilo que você recebe os 11%, que é da tua parte da pessoa física. Então, nesse sentido, ficou mais barato. Só que a sociedade, como uma empresa que tem que apurar separado ali, nesse caso da advocacia, tá, tem que pagar mais 20%. Então, a contribuição previdenciária, em tese, ela fica mais cara. Porém, você como sócio, você pode escolher a limitação da incidência da contribuição previdenciária. Aí é que fica mais barato também. Além da alíquota do Simples, que é 4,5%, sobre o teu faturamento, a contribuição previdenciária, se você já está faturando mais de 6 mil reais ali, você pode escolher contribuir apenas com um salário mínimo para a Previdência. Então, apesar de ficar, né, no cálculo de 31% sobre o valor que você recebe ali, você pode escolher contribuir apenas com um salário mínimo. Então vai ficar 31% ali de um salário mínimo. Hoje está R$ 1.518, vai dar 400 e alguma coisa, 500 reais por mês, que é obrigatório. Tá? Então chegamos nessa fase. Então, o ISS, o imposto de renda para você se regularizar e a contribuição previdenciária. Se você está recebendo mais que 6 mil reais, já vale a pena você ter a tua pessoa jurídica, sociedade individual da advocacia. Agora vamos explorar um pouquinho mais. Eu acho que já pega as 3 dicas, nós conseguimos englobar 3 dicas aqui em uma só e fazer um raciocínio quase que linear para que a audiência não tenha nem interrupção minha, tá? Porque daí vamos lá. Uma segunda dica é abrir a conta separada. A terceira dica é se preocupar com o futuro e ligado a esse preocupar com o futuro, que é o regime, né, de imposto de renda, enfim, e também se vai ser uma sociedade, se eu tenho perspectiva no futuro e me enquadrar no Simples, já posso fazer essa escolha um ano antes, enfim, né, para não ser surpreendido. E o controle do livro caixa, que para mim é fundamental, e agora esse eu quero explorar muito bem, tá? Mas, então, assim, a questão que eu faria primeiro com a segunda dica, abrir a conta separada, tá? O que o advogado novo vai fazer, porque eu fiz, tá? E às vezes você é mais organizado que eu. Mas o que você é advogado, se você está gostando, curta, compartilha, não esquece. Bota aqui, inscreve no canal, manda para os amigos, gente, não faz isso. Ajuda o Leozinho aí, que é importante, tá? Eu fico motivado quando vejo um comentário bom lá na página. E faço comentário também na página, que deu algoritmo, manda para todo mundo. Pois bem, o que eu faço? O que eu vi muita gente fazer, e eu também já fiz, é confusão entre as contas, tá? E daí nessa confusão entre as contas, um bom casamento aí, vai estar lá, o marido pega o dinheiro da mulher, a mulher pega o dinheiro do marido, e todo mundo fica aquela confusão, porque está se virando, né? Então vai lá, uma esposa tem um trabalho fixo, né? Caiu a conta na conta dela o dinheiro, e o marido fala, pô, transfere para mim aqui, porque hoje eu tenho que pagar o ISS, hoje eu tenho que pagar o aluguel do escritório e não sei o quê, e ele vai lá e paga. E daí depois ele devolve 5 dias depois para a mulher, porque a mulher tem que pagar as contas da casa. Essa confusão é aconselhável? Assim, ó... Vai gerar um problema no meu controle do livro caixa ou não? Para eu provar para o fisco que eu... Por isso que é interessante separar as contas ali, tá? Não, se você tiver um controle razoável ali, não vai gerar problema, né? Porque assim... dentro de um casamento ali você pode distribuir valores para pagar despesas, né, com filhos, enfim, da residência, viagens, por exemplo. Não tem problema nenhum ter essa entre aspas, uma confusão ali, tá? Não... Mas se eu abro uma conta, por exemplo, se eu tenho aqui a conta do Nubank, que é a minha conta que eu estava de estudante, sim, perfeito? Não custa nada abrir uma no Inter ou de qualquer outro banco, aí C6, sei lá, quais desses que são também gratuitos, né? E falar... Esposa, me transfira para essa conta aqui que é o aluguel. E daí eu pago o aluguel, sai o boleto do aluguel. Não fica mais fácil para o contador identificar e te defender? Como se fosse uma conta bancária, né? Se você tivesse uma empresa ou uma sociedade de advocacia. Que foi essa tua dica que eu achei sensacional, abrir essa conta separada. É bem interessante trabalhar dessa forma. Tem cliente que faz isso, inclusive, que é mais organizadinho. Essa conta separada para a tua atividade de advocacia, o que você vai fazer, tá?
Você lança lá, é uma planilha ou usa lá o Carnelião, né? O livro caixa do Carnelião, que ele fica registrado lá todo mês. É uma planilha, né? Então você vai lançando as despesas e os teus honorários ali. Então, se você tem essa conta, você vai fazer o que? Pega a conta e identifica as entradas e saídas. Hoje em dia tem aplicativo para fazer isso, até tem banco, já tem no próprio aplicativo do banco, você tem um controle, uma gestão, um pequeno aplicativo, né? Pequena ferramenta de gestão financeira ali, inclusive que você pode gerar relatórios sobre isso, tá? Digamos que fosse essa tua conta, mesmo você sendo autônomo, vamos trabalhar com uma mentalidade de empresa, de empresário, assim, né? Ou de advogado empreendedor jurídico, né? Vamos dizer que essa conta aqui você usa só para atividade mesmo, que é interessante. Você fez o teu controle na virada do mês, beleza, sobrou quanto? Digamos que sobrou R$4.000, tá? De tudo. Pagou as despesas, pagou os tributos, sobrou R$4.000. Ótimo, o que eu faria? Que seria interessante uma outra dica aqui. Faz uma reserva de R$1.000, talvez ali para suportar as despesas do próximo mês, ali, do mês que já está iniciando, e os 3.000 você faz o quê? Joga para outra conta e dessa conta paga as tuas despesas de viagem, de lazer com a tua família, uma mesada dos filhos, e vai pagando dali, ou pagando, por exemplo, né, parcela de imóvel, parcela de carro e assim por diante, paga da tua outra conta para separar. Eu acho que fica bem interessante fazer isso, porque você vai gerar, né, digamos agora a gente está em março, então do ano passado você conseguiria gerar o ano inteiro um relatório ali no teu aplicativo do banco, por um ano ali, ou solicita ao banco que ele gera por um ano, né, que tem banco que só gera nos últimos 3 meses. Então você gera de um ano ali, você tem todo o teu controle financeiro e o que sobrou, limpo, né? Então você consegue ter uma visão totalmente transparente daquilo que você tem de lucratividade da tua atividade mesmo. Perfeito. Ó, então, ó, dica, senhores, vejam só que dica de ouro. Tinha que ser pago, tá? Eu não sei por que a gente tá fazendo. Por que eu não estou fazendo de graça? Vamos fazer uma consultoria. Eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar criar área do membro, eu vou falar isso aqui, ó, é só do membro. Eu vou falar isso aqui é só pro membro, porque é uma dica tão importante que eu não tive quando eu era recém-formado, gente. Então, assim, não custa nada. Hoje a conta não custa, inclusive, né? Imagina, tem os bancos de grátis aí, enfim, a conta não custa. O que custa para você ser organizado? E eu falo, senhoras e senhores, se você quer ser um bom advogado, você tem que contratar um bom contador e tem que ter uma boa informação. Agora não adianta você ter um instrumento e não utilizar desse instrumento. Aí não adianta. Você acha que o teu cliente não vai saber que você é desorganizado? Então assim, não, ele é desorganizado só numa parte da vida. Não, ele é desorganizado em tudo. O organizado é organizado em tudo e o desorganizado é desorganizado em tudo, tá? Então aqui você que quer cobrar bem do honorário, quer crescer, quer ser um advogado, não interessa se quer ser bilionário, não interessa, tá? Tem advogado aqui que fica mostrando avião, um carro, não interessa, tá bom? Sejam felizes. Mas aqui, o que você almeja vai depender, obviamente, do teu esforço. E o teu esforço gera que seja organizado para que você não fique correndo riscos desnecessários, para que você tenha controle da sua contabilidade, das suas contas e para que você possa ser que, quando questionado por um físico, você fala, não, tá tudo errado, você está errado, não sou eu que estou errado. E o teu cliente vai te identificar isso também, você vai fazer no final de uma conta, aqui só atravessei a conversa, não deveria, mas no final, você fez o serviço, prestou o serviço, vai emitir uma nota fiscal para o teu cliente lá e vai falar o relatório, olha, nós tivemos essa performance, você conseguiu ter isso aqui de resultado com isso de custo, ou aqui, de investimento, que eu falo, advogado não é custo, advogado é investimento, bom advogado, tá? Advogado ruim é custo, tá? Planilha é diferente. Advogado bom é investimento, tá? Muito bem, abri conta separada e já com o controle pelo livro caixa. Agora eu quero que você me explore, para a gente já ir caminhando para a finalização aqui. Só uma coisa, só uma pergunta antes de caminhar para essa, mas só para alertar. Na confusão do dinheiro, eu vejo muito. O pai, a mãe faleceu, o tio faleceu, a avó faleceu e deixou lá um dinheirinho. Imagina lá, a avó faleceu, o pai do advogado iniciante recebeu um dinheiro, não precisa daquele dinheiro, já passa para o advogado iniciante, dá mais pura boa fé. E esse advogado pega ele lá e bota na conta que é misturada tudo. Perfeito? O que o fisco vai olhar? Vai falar, opa, caiu aqui 100zão. Ele vai presumir que o 100zão é de doação? Não. Ou vai presumir que o 100zão é da atividade? Não, hoje
até nessas questões até que quando envolve-se uma herança, né, um inventário, assim por diante, principalmente a Receita Federal ela já consegue identificar que teve ali uma movimentação financeira, mas ela não tem como adivinhar que aquilo ali é só uma doação. Você é advogado, você tem, né, o registro na OAB, você declara na tua declaração lá, você declara como advogado, né, a tua profissão como advogado autônomo ali, e a Receita pode sim pedir esclarecimentos, né, ou até fazer um lançamento prévio ali do imposto de renda da pessoa física. Perfeito. E às vezes até da contribuição previdenciária. Perfeito. Então veja o risco que você está correndo, senhores. Então, ó, fala, isso aqui tem que ir para a área de membro, não dá para a gente dar. Isso aí, eu estou dando para você de graça porque eu quero, é uma função, a função nossa de profissionais que já estão um pouco mais estabilizados, também fazer com que você, que está começando a sua carreira, tenha condição de ter o melhor conhecimento possível, que às vezes não seria acessível a você. Mas eu tenho algumas que eu vou colocar na área de membro só. Tá? Vamos lá. Para a gente finalizar aqui, porque a última é, obviamente, contratar um bom contador, e está aqui, vocês já viram aqui a empresa que ele, enfim, é sócio, e depois também tem o empreendedorismo jurídico, que a gente fala em outra oportunidade, mas aqui a quinta dica é contrate um bom contador, esteja bem assessorado, né, nesse ramo. Mas a quarta dica aqui que tá ali, seria a terceira, né, mas que me interessa muito a preocupação com o imposto de renda. Agora, só detalhe mais para mim, porque esse lançamento do livro Caixa está relacionado, que é a quarta dica, com o imposto de renda, né? A questão só me detalhe mais como é que ele faria para essa escolha do imposto de renda. Então, eu parto do pressuposto que ele saiu, né, formado, e como eu digo, estou partindo do pressuposto que ele vai começar pequenininho e vai ter lá 2 mil por mês. Aí melhorou, né, foi lá para os 5 mil por mês, tá? Mas no outro ano ele está vendo que ele está numa ascendente e ele vai falar, poxa, mas eu posso ganhar os 8 mil por mês. Então, assim, como é que eu me preocupo e como é que eu planejo esse futuro e qual que é a diferença desses dois regimes? Por que qual que é o custo que envolveria, custo não de contador, tá? Mas o custo para mim do tributário se eu cresci minha advocacia de um ano para o outro e fiz uma escolha errada, né? É o que eu quero dizer com isso. Eu pensei que eu ia ficar só nos 2 mil, mas eu já estou pensando pequeno e quem pensa pequeno não sobe, não cresce. Então pense alto, mas seja responsável, não pule precipício. Não venda ilusão, tá? Mas pense alto e seja otimista. Tá, eu comecei recém-formado com 2 mil, mas o ano que vem eu passarei para os 8 mil, tá? Que já começa a ficar bem mais digno, né, para o advogado. Pois bem, se o ano que vem eu vou para os 8 mil, e não escolhi o simples, né? Eu deveria, como é que eu faço essa escolha do simples? E se eu não fizer, como é que eu sou penalizado do ponto de vista tributário daí, tá? Assim... Eu acho que depois você me fez entender a dúvida, né? Como é que a gente faz esse planejamento lá para quem busca lá o Arcon, tá? O advogado está em dúvida justamente nisso. Olha, eu estou recebendo 2, 3, 4 mil, mas já estou com vários contratos assinados, que pode ser consultoria extrajudicial, pode ser processos ali, e talvez daqui alguns meses já começa a entrar um valor maior, superando 6 mil, 8 mil reais, 10 mil reais, tá? Eu digo, você prepara antes, é o risco da atividade, você escolher abrir uma sociedade individual, e aí abrir a sociedade individual, por isso que tem que buscar uma contabilidade especializada nisso, né? Para escolher nesse momento ali, abrir a tua sociedade individual, fazer o registro do contrato na OAB, depois na Receita Federal, na Prefeitura, e também fazer ali a opção do Simples Nacional. Você pode, Leonardo, até a minha posição, acompanhado por uma boa doutrina ali, você pode ter um contrato na pessoa física e depois montar a tua sociedade, tá? Quando você vê que está perto ali. Óbvio que depois que receber na pessoa física, não tem mais o que fazer, tá, gente? Você não pode fazer o quê? Você está atuando lá na pessoa física e aí você está recebendo na tua conta pessoa física, o teu contador ou você mesmo abre a tua sociedade individual e você transfere esse dinheiro para a conta da pessoa jurídica e tributa por lá, tá? Por quê? Quando você recebeu de um teu cliente ou liberou um alvará, um RPV, um precatório,
simplesmente transferir da tua conta pessoa física para a pessoa jurídica e tributar nela para fugir ali da tributação da pessoa física, tá? Porque quando essa transferência ocorreu, esse pagamento ocorreu, ele já teve identificação por PIX, por transferência, seja lá o que for, ou até a liberação de um alvará ali em judicial, que o beneficiário desse valor é a pessoa física. Então, eu já tive 2 clientes que nos buscaram com esse problema. Olha, o meu contador falou que eu abri a sociedade com ele, eu tinha recebido um valor, guardei esse valor lá na poupança, na minha conta poupança, abri a sociedade e peguei e fiz o quê? Coloquei lá e ele tributou para mim e emitiu as guias lá do Simples Nacional. 1 ano depois, 2 anos depois, a Receita Federal identificou essa movimentação da pessoa física e cobrou o imposto de renda da pessoa física cheio todos esses valores aí, às vezes até de 2, 3 anos acumulados, que foi o que aconteceu, R$250 mil de imposto de renda de uma cliente minha, tá? Nossa. O que o contador falou? Realmente, tentamos, mas não deu certo. Gente, essa tentativa não dá certo, porque quando você é identificado como beneficiário, pessoa física, você vai ter que tributar por lá. Mas você pode sim, tendo contrato, tendo processo com contrato e procuração na pessoa física, depois que você abrir e constituir a tua sociedade, você pode comunicar o teu cliente, pode comunicar o juízo por petição ali, comprovando que você agora tem uma sociedade. Isso é permitido, inclusive, para o nosso estatuto, tem também provimentos da OAB Federal que permite fazer isso. Aliás, até o Código do Processo Civil, ele tem um dispositivo que ele leva à interpretação desta forma, tá? Em que você pode pedir a transferência da titularidade dos direitos contratuais e do direito ali do honorário sucumbencial, pode ser sim pago em favor da pessoa jurídica. Presta atenção, eu estou falando o seguinte: antes de pagar, você comunicou o teu cliente, antes de te pagarem, você comunicou em juízo que agora você constituiu, faz parte de uma sociedade. E qualquer valor deve ser pago em favor da sociedade, ali você vai tributar. Aí ok, tá? Tem juiz que ele tem algumas limitações assim, tem juiz que entende que depois que você entrou com cumprimento de sentença, como você peticionou em nome da tua pessoa física, você não poderia mais alterar essa titularidade dos direitos patrimoniais, contratuais e processuais, eu chamo dos sucumbenciais, tá? Mas são poucos, tá? Hoje em dia você atravessa lá, comprova que tem a sua sociedade, eu até tenho modelos de petição para os meus clientes ali. Para os teus seguidores aqui, a gente pode até fornecer essa petiçãozinha onde tem toda a fomentação ali, permitindo fazer essa alteração de titularidade. Só para quem comentar, falar, vai ter que fazer aqui no comentário, eu quero, e daí eu vou falar, daí eu mando diretamente para ele com um benefício aqui de quem está preocupado com você, que vai ser o futuro advogado e vai ser cliente depois da Vercom. Depois você vai ver, é tanta qualidade que você vai ver que você é cliente da Vercom. Pode continuar, desculpa. Então é bem isso, tá? Eventualmente, se o juiz ainda criar algum tipo de obstáculo, né, eu recomendo até fazer ali um subestabelecimento ou pedir para o cliente, tá? Pedir para os clientes ali assinarem a nova procuração. Daí todo mundo fica ainda com dúvida. Como é que eu faço procuração? A gente que já tem uma certa experiência, para a gente é muito comum, mas a gente sabe que quando a gente começou também não sabia. Não sabia, claro. Então, o que eu oriento vocês, tá? Quando abrirem a tua sociedade, você vai mencionar o outorgado, tá? O outorgado sempre é o advogado pessoa física. Por quê? Porque só advogado pessoa física é que tem poder de representação, pelo menos processual, tá? Você vai mencionar o teu nome, a tua qualificação completa. O que é a qualificação completa? Para mim, pra gente, às vezes a gente pensa que é óbvio, mas o óbvio a gente tem que ser dito, né? Você tem que se qualificar lá, todo, né? A tua nacionalidade, se é estado civil, o regime de casamento. Ah, mas por que isso vai importar? Porque lá na frente pode ser que você tenha que esclarecer isso, tá? Isso é outro problema. Exatamente. Tem muito advogado que separa e a mulher de repente com outro advogado pedindo, eu quero que os honorários sucumbenciais lá que eu sei que você tem para receber. Você acha que vai esconder? Você não vai. Enfim, então, mas isso é para outra coisa, tá? É outro na procuração se qualifique complemento. Coloque no teu endereço profissional, se for em casa, coloque também. É obrigatório, o número da OAB, óbvio, e também o CPF, tá? E aí você complementa
sócio da, vamos dizer, XYDZ, Sociedade Individual de Advocacia, coloca o número da OAB, da sociedade, coloca o CPF, o CNPJ da sociedade, o endereço completo e, eu indico hoje, né, até porque a gente é lá do CPC de 73, quando mudou a gente começou a usar isso com bastante frequência, nos teus documentos, na tua procuração, no teu contrato, coloque o contato de e-mail. Então, qualifique completamente você com o teu e-mail, a tua sociedade com e-mail. Por quê? Porque hoje é válido essa comunicação eletrônica, né? Então, e é mais fácil as pessoas também te encontrarem. Então é isso. Então, quando você abrir a tua sociedade, você era autônomo, agora você vai pedir o pagamento para o cliente, principalmente as empresas, ou em juízo, se o juiz criar algum obstáculo, falando, mas quem é o titular já peticionou pedindo a liberação do valor, é você como pessoa física. Você pode até contar, ou se procurar ali a fundamentação no Código de Processo Civil e também no Estatuto da Advocacia e em provimentos da OAB, você vai encontrar a possibilidade de você alterar eu chamo de titularidade dos direitos contratuais e processuais, que são os honorários comerciais. Então, se o juiz ainda assim ele criar um obstáculo, faz um subestabelecimento. Se ainda assim tiver um obstáculo, faz uma nova procuração. Você, advogado, né, tendo os poderes ali de representação processual, indicando que você agora é sócio de uma sociedade. E se ainda assim não der certo, eu vou falar para vocês. Não, daí aí eu vou falar, vai na igreja, começa a se benzer e reza. Assim, se o valor for relevante, eu tenho bastante cliente que me liga lá, né, me manda mensagem e fala assim, fiz tudo aquilo que você me orientou, Ricardo, usei os teus modelos de petição e o juiz ainda assim está batendo que eu já tinha pedido a liberação, né, de um alvará ou de um precatório no nome da pessoa física, tá? Se for um valor relevante, você vai ter que recorrer. Agora, às vezes não é, ou você fala assim, Ricardo, eu não vou recorrer porque vai demorar anos para ser decidido, aí a jurisprudência às vezes é contrária no teu tribunal ali. Tá. Tem ainda uma outra opção que seria fazer uma cessão de direitos contratuais, né, e processuais ali, que é uma cessão de direitos, né? Contrato de cessão de direitos, onde a pessoa física sua cede os direitos para a pessoa jurídica, mas aí a gente ainda teria que conversar mais uma hora sobre isso, porque você está ali, a pessoa física em geral está vendendo um direito, né? Então está ganhando valor sobre isso, teria que pagar imposto de renda, aí tem que fazer um cálculo para ver se vale a pena e depois tributar na pessoa jurídica. Mas isso aí é espaço para uma, exatamente, é um espaço para longe para a gente não ocupar, porque já estamos aqui, já ultrapassamos aqui até o tempo, eu tenho mais preocupado com o tempo, para mim, eu escuto muito o Vilela lá do Inteligência Limitada, Flow e tudo, né? Enfim, e todos os podcasts de investimentos e também os podcasts jurídicos aqui, sem ganhar nada. Eu admiro muito o Renato Porto lá, um cara muito bom. Muito bom. Muito bom. E assim, então... mas a gente vê que as pessoas gostam de começo, meio e fim, e eu também gosto, né? Então, assim, de 1 hora. O Vilela vai às vezes 3 horas, já chegou a 12 horas, hoje não tem mais espaço para isso, né? Mas enfim, então já passamos aqui de 1 horinha, creio eu, já estamos, se não chegamos, já estamos quase chegando aí na 1 horinha, eu acho que fica um tempo bom, e essa é uma dica para um outro podcast, enfim. Eu ia te falar, e só vou deixar aqui para um apetite do que a gente pode ver a falar mais à frente, um costume que eu vejo, você não vai responder, tá? Que sabe vai responder só para os membros, aí eu vou fazer uma área de membros, vou deixar aqui, esse aqui é só para membros, porque realmente esse aqui é uma praxe que me preocupa dos advogados. Advogado não tem costume de pedir para que todo o dinheiro a ser levantado caia na sua própria conta? Tem. Tem. E isso tem ou não tem um risco? Tem um risco. Não responda. É ou não é preocupante isso? É preocupante. É muito preocupante. Tem 2 coisas. Então, o primeiro ponto, eu acho que daí aqui vai ser só para a área de membros, ele vai responder para mim aqui diretamente e vai só para a área de membros, porque na área de membros eu não vou cobrar agora, tá? Tá gratuito. Eu quero deixar esse canal gratuito e para ser gratuito, lá na frente eu vou ter que ter uns patrocínios, enfim, né? Mas... porque toma tempo, é muito custo, é investimento, não só a minha hora até eu dou,
Mas você vê, é câmera, é iluminação, é espaço, é tudo isso. Mas patrocínio já conta com o Arcon. Então, olha, já temos aí um incentivador aí, incentivador. Isso vamos conversar. Mas aqui eu acho que na área de membros é colocar lá, se inscreva aqui, vai estar escrito, tem que comprovar que está escrito, trouxe 2 ou 3, quem sabe uns 5 inscritos, daí é uma forma de remuneração indireta, né? É uma forma de crescer o canal. Então, mas isso aqui vai para a área de membros, você vai responder isso aqui, porque eu vejo muito o costume dele depositar todo o dinheiro na sua conta. Eu tenho uma preocupação tributária e fiscal, tá? Além disso, eu também sei por que os advogados fazem, mas eu vejo do ponto de vista agora, daí saia da questão tributária e fiscal, eu vejo uma preocupação muito grande também. Eu, particularmente, eu não faço, mesmo quando era recém-formado e quando não tinha sociedade, e mesmo dentro da sociedade, tá? Eu não faço o depósito de todo o dinheiro na conta do escritório, né? Porque eu gosto de deixar claro para o meu cliente quanto ele está recebendo. Saiu do juiz, tá? Saiu do juiz, você tem que me pagar um tanto. Só que daí eu falo, tem que ter uma cautela para o advogado iniciante. Aqui fica então aqui a dica que não vai para membro, tá? Você advogado iniciante também você tem que preocupar com o lado tributário e fiscal, tem que se preocupar com a com a sua imagem, que é da boa fé, você viu que o juiz depositou na sua conta, mas também não pode ser besta, porque tem muito cliente aloprado que vai receber na conta dele e vai querer te repassar. Então, também avalie isso. Se você confia 100% no cliente, cai na conta do cliente e ele te repassa. Aí fica muito fácil do ponto de vista fiscal, tributário, o contratual, o comercial, enfim, né? É muito fácil. O comercial não teria, pode ir direto, mas o contratual o certo seria ir para a conta do cliente e o cliente paga. Isso é contrato, perfeito? O que a gente vai fazer, vai ficar, eu faço um vídeo só sobre isso, é aquele destaque que o estatuto autoriza, o destaque, mas isso é só para membro, enfim. Se você não confia no cliente, então tá bom, deposita da sua conta e repassa para ele. Se você confia no cliente, o cliente tem que ter a segurança de saber, o juiz mandou para isso, porque tem muito advogado previdenciarista, né, tributarista e um monte de estelionatarista aí também, que pega o dinheiro inteiro e não passa nada para o cliente. E daí, então se preocupe com a sua imagem. Mas aqui fica para a área de membros, sim, você vai falar desse costume, você não tem esse risco, tá? Ricardo, mais do que feliz, mais uma vez aqui, você vai voltar para falar para mim de empreendedorismo jurídico, e já deixo aqui uma dica, tá? Ele me contou uma história de uma advogada, agora não lembro de cabeça, né? Que a gente conversou semana passada, e não precisa falar, mas uma advogada aqui que está no previdenciário aí, que é novinha, trabalha sozinha, não sei nem se a secretária tem, e que ele me falou que faturou 4 milhões no ano passado, tá? Então, assim, não está relacionado com a contabilidade, mas sim das assessorias aqui e dos contatos dele no empreendedorismo jurídico, que ele também trabalha com isso e isso aqui. Acho que ele vai ter que vir falar para mim sobre isso. Então, veja assim, se você quer que ele venha falar, deixa aí nos comentários, diga, eu quero sim saber sobre empreendedorismo jurídico. Eu fiquei surpreso e fico feliz também, né? Porque nós estamos vendo aqui advogados novos se sobressaindo, quando eu tenho até uma impressão errada, né, Ricardo, de que a advocacia está saturada. Mas está saturada para quem? Para quem só faz o mesmo, não quer avançar e fazer uma advocacia bem feita em outros ramos de atividade, né? Então, assim, é uma falsa impressão. Ricardo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, tá? Eu sempre aprendo demais. Eu sou aqui... como advogado, tento ser um bom contador de história. E aqui eu quero ser um bom ouvinte para aprender cada vez mais. E assim, tentei me controlar para não falar demais, tá? Eu peço desculpa a todo mundo, porque o teu conteúdo é muito grande e eu fiquei feliz, muito feliz com essas dicas. Espero que você, advogado iniciante, possa, enfim, usufruir. Agora, para finalizar, já te agradeci. Deixa todos os contatos, desde a pessoa física, no Leonardo, me siga lá no Instagram, que daí as dicas são mais curtinhas. É o outro perfil, enfim. @LeonardoAgostini76, tá? Vai lá no Instagram que você vai ter muita coisa sobre indenizações, contratos, enfim, minhas atividades da magistratura, né, de escola de magistratura, de aula. Agora, como é que eu localizo, sigo o Ricardo e também a Vercon Contabilidade? Vamos lá. No Instagram eu tenho bastante conteúdo, eu gosto de fazer bastante dicas ali, no meu pessoal mesmo, Ricardo Ruani, Ricardo Ruani, né, no Instagram ali. E a Vercon também, eu até faço minhas publicações, tanto da pessoa física, né, naquilo que interessa ali da parte técnica, quanto da Vercon, né, o Vercon com RCON Contabilidade, você vai encontrar diretamente ali. Também o nosso site, que é o vercon.com.br,
Nós somos especialistas em escritórios de advocacia, tá? E a gente faz toda a parte de planejamento, folha de pagamento, também as pessoas ficam em dúvida sobre isso. Então você vai ter muita dica ali, muita informação no nosso Instagram e também no nosso site. Excelente, excelente. Procure lá, eu sou cliente da Vercom e assim, fico satisfeito e quero que você tenha o melhor. Procure, não, porque vai ter muito escritório de contabilidade vendendo aí planos que são mais baratinhos, né? Por quê? Porque aquilo lá é um robôzão que está fazendo, né? E se você quer um atendimento mais personalizado, mais principalmente advogado falando para advogado, né? Um contador, nós temos aqui uma ponte, que é o Ricardo, que é advogado, falando com a Thelma, né? Edna. A Edna, que é a sócia, que é a contadora. Então ele sabe as dores do advogado, ele conversa, ele convive no mundo dos advogados. Ele janta com os advogados, ele almoça, ele participa das reuniões, vai na Final Law, enfim. Então ele sabe o que é a dor do advogado, sabe quais são as preocupações do advogado e transfere isso para o contador conseguir, diante disso, fazer a conexão. Isso é um bom trabalho. Então procure lá, veja, acompanhe o Ricardo nas redes sociais e também lá na página da Vercom, que você vai ficar mais do que bem informado. E seja cliente, eu torço que você seja cliente, que você vai estar em boas mãos. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês por terem nos dado essa oportunidade aí. Espero que seja frutífero. Se está gostando, curta, compartilha e mete a mãozinha aqui nesse sinalzinho do inscrito ali, ó. Pá, colocou a inscrição que você vai ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!